Olá, amores, tudo bem com vocês? Estou eu aqui para fazer o meu relato de parto hoje. Hoje é dia 15 de junho, dia que eu estou gravando esse vídeo. E Bernardo já tem 8 meses e 25 dias, quase 9 meses completos. E só agora que eu consegui tempo e psicológico para falar abertamente, abrir o meu coração sobre o meu relato de parto. Por que eu demorei tanto para fazer esse relato de parto, né? Por dois motivos especiais para mim. O primeiro é que realmente é bem difícil você conseguir um tempo assim para se dedicar a isso. Não é o meu foco, não é a minha função hoje gravar vídeos para o YouTube. Eu estou começando, então assim, a gente sempre deixa as coisas meio que de lado quando elas não são o foco da gente. Segundo que o meu parto, apesar de que, óbvio, foi emocionante, foi o melhor momento da minha vida. E eu sempre digo pro meu marido e pras pessoas que me conhecem assim, ó, minha vontade é de ter mais uma penca de filhos, só pra reviver aquele primeiro momento, sabe? Aquele primeiro contato, assim, entre mãe e filho, é maravilhoso. Não tem emoção que compare. Como não foi o parto dos meus sonhos, eu levei um tempo pra conseguir absorver isso, pra conseguir aceitar, eu acho que essa é a palavra mais correta, pra conseguir aceitar que aquilo era pra mim, que aquilo tava escrito pra minha história. Apesar de que, né, se a gente encontrasse talvez outras pessoas, o destino talvez poderia ter sido diferente. Mas hoje eu não quero nem pensar assim, sabe? Ah, mas e se? E se? Porque já foi, já aconteceu, já passou. E eu acho que é muito sofrimento pra gente, pra mãe, ficar pensando e se. Então eu aceito e eu agradeço infinitamente pela vida do meu filho, assim, né? Aos 7 meses de gestação, eu descobri que o Bernardo estava sentado. Ele era um bebê pélvico. Quando eu saí da sala da ultrassom, eu já saí assim um pouquinho triste, porque eu sabia que dali pra frente o meu sonho de ter um parto normal estava um pouco mais distante, pelo fato de ele estar sentado. Eu sei que bebês pélvicos nascem de parto normal, mas eu também sei que a gente precisa de algumas condições. A primeiríssima dela é ter um médico que faça um parto normal de bebê pélvico. E na minha cidade, em Joinville, eu não tinha esse médico. Então assim, eu aceitei ali naquele momento que o meu sonho de ter um parto normal tinha dado alguns passos a mais do que eu. Porém, a gente sabe que até as 34 semanas a chance do bebê virar é enorme, né? Ele ainda tem todo o espaço viável para isso, ele pode, e a maioria dos casos acontece e tal. Eu me agarrei nessa esperança, entendeu? De que ele ia virar, de que ele ia se encaixar e a gente ia ter o parto dos sonhos, aquele que eu planejei, aquele que eu estudei, entendeu? Porque assim, apesar de que a gente se prepara para qualquer coisa que possa acontecer, a gente nunca tá preparado para a realidade, de fato, entendeu? As nossas emoções, elas são de momento. Você pode ter preparado muito bem seu psicológico, mas a sua emoção do momento é que vai mandar. Então assim, apesar de eu ter me preparado para ambas situações, meu coração ainda queria muito o parto normal. E eu chorei bastante quando às 37 semanas eu fiz uma ultrassom e ele ainda continuava sentadinho, nem tinha se mexido, tava lá lindo, maravilhoso, repousando. O que aconteceu de fato? Eu estava com 37 semanas, fui na minha obstetra, ela fez o exame de toque no consultório, sentiu que fosse a cabeça dele e a gente escutou o coração bem na parte inferior da minha barriga. Então a gente achava que ele tinha virado por ali, por aquele exame de toque no consultório da obstetra. Eu saí dali direto pra fazer a ultrassom pra saber se ele tinha virado ou não. E eu cheguei lá na ultrassom assim esperançosa, né? E aí o médico olhou pra mim e falou assim: Camila, ele continua sentado. E aquilo pra mim, assim, ó, doeu pela segunda vez, mas doeu muito mais do que a primeira. Porque eu tinha me agarrado a uma esperança. Eu acho que é mais dolorido ainda quando você tá ali torcendo pra aquilo acontecer. E eu saí do consultório, eu lembro que eu cheguei em casa, me encostei na parede do meu quarto assim, comecei a chorar. Porque o meu sonho de ter o parto normal, de passar por todas as fases do parto, porque apesar de ser muito dolorido, eu imagino que seja, porque eu não tive isso, eu acho que teria sido maravilhoso, assim, né? Pode ser que não, mas
era um sonho meu. Eu estava psicologicamente preparada para passar pelo trabalho de parto. Eu não estava preparada para uma cesárea. Eu ainda fui, né, num encontro, numa reunião de um grupo aqui em Joinville que faz partos domiciliares, na esperança, na busca de tentar encontrar algum profissional que me ajudasse, assim. E lá a orientação que eu recebi foi que partos pélvicos não eram aconselhados fazer domiciliar e a única médica que elas conheciam que fazia parto pélvico era em Blumenau, ou seja, eu teria que viajar durante meu trabalho de parto para conseguir fazer um parto normal. E isso estava fora de cogitação dentro da minha família, assim, né? Óbvio que ninguém aceitou. Ok, vamos para uma cesárea. A única coisa que eu pedi para a minha obstetra, eu quero esperar o tempo dele e eu não vou agendar cesárea de jeito nenhum. A resposta dela foi: nós vamos esperar até as 39 semanas. Isso eu tava com 38 semanas numa segunda-feira. Ela falou assim: vamos esperar as 39 semanas e aí você faz uma nova ultrassom. Se estiver tudo ok, eu libero para você esperar. Se não, a gente já agenda a cesárea pro mesmo dia. Eu falei, tá bem, mas eu já sabia que eu não ia concordar com ela e não ia nem respeitar o que ela tava me dizendo. E aí acontece que o Bernardo, lindamente, assim, ó, lindamente, não esperou esse dia dessa ultrassom com 39 semanas. Com 38 semanas e 4 dias, a minha bolsa estourou. Eu tava em casa, estourou às 4 horas da tarde. Às 5 horas da tarde eu dei entrada no hospital, na Unimed, aqui em Joinville, e ali eu fiquei em espera, tive que esperar trocar de plantão, fiquei em observação e tudo aquilo, tudo mais, passei pelos exames, normal. E às 7h36 foi a hora exata do nascimento do Bernardo via cesárea. O curioso é que das 4 horas da tarde até as 7h30 da noite, quando ele nasceu, eu não senti absolutamente nada. Eu tinha as contrações de treinamento semanas antes, assim, mas eram muito leves. E também o meu tampão saiu 2 dias antes da bolsa estourar. Foram os únicos sintomas, digamos assim, os únicos sinais de que eu estava preparada para dar à luz. Eu não senti mais nada além disso. Eu cheguei no hospital sem dilatação. Às 7h30 eu ainda não tinha dilatação. Eu não tinha contração. Quando elas foram me encaminhar para a sala de cirurgia, eu comecei a sentir um pouquinho de cólica. E aí a enfermeira me disse: isso aí é o início do trabalho de parto. Ou seja, poderia que meu trabalho de parto ia levar horas, se fosse normal, ou poderia evoluir muito rápido, jamais saberei. Mas o fato é que eu não cheguei nem a sentir dores de contração, não senti nada disso. Eu fui com muito medo para cesárea, porque o fato de passar por uma cirurgia me assusta ainda até hoje, muito mais do que a via normal. Entendeu? Mesmo que eu sei de todos os riscos, de tudo que pode acontecer, da dor insuportável que é, de ter visto milhares de relatos de parto, então assim, sempre vai ter aquela mãe que vai dizer que foi maravilhoso, vai ter a mãe que vai dizer nunca mais eu quero passar por isso, falando de parto normal, né? Mas o fato é que eu queria viver aquele momento para ter a minha experiência e eu não consegui. Até o momento do nascimento, o meu coração ainda estava muito apertado e ao mesmo tempo eu tinha muito medo da cirurgia. Eu fui tremendo, eu passei a cirurgia, ele é muito rápido esse procedimento, né, da preparação para a cirurgia de fato. Eu tremi muito, o anestesista e a enfermeira me pediram 5 vezes para eu acertar a posição para levar a anestesia na coluna, né? Aquilo tudo para mim era um ambiente, eu nunca tinha feito uma cirurgia, nunca tinha passado por um procedimento mínimo que fosse. Então aquilo tudo pra mim era assustador, ao mesmo tempo que era um nível de ansiedade muito alto, porque era o teu filho que ia nascer e você, dali pra frente, a sua vida ia mudar radicalmente. Então assim, é um misto de sentimentos muito loucos, sabe? Viver aquele momento pra mim. Foi viver aquele momento pra mim. Um pouco antes do Bernardo nascer, eu senti o médico puxar, eu olhei pro meu marido que tava assim atrás de mim e aí eu falei, é agora. Eu já escutei o chorinho. Dali pra frente foi maravilhoso. O que eu quero dizer e compartilhar com vocês foram as minhas frustrações também durante estes procedimentos na Unimed aqui em Joinville. Eu fiz o curso de gestante quando eu tava lá com 5 ou 6 meses de gestação. O curso foram 3 dias, 3 noites, maravilhoso assim, entendeu? Eles são super a favor, eles chamam de parto adequado. São super a favor do parto normal, porque a recuperação é melhor, mãe. Olha só, é todo um discurso tentando convencer mães que não queriam parto normal por algum motivo, por medo e tal, a maioria, que o parto normal é a melhor decisão. E eu achava aquilo assim, nossa,
precisa me falar isso aí, porque é isso aí que eu quero, entendeu? Luz baixa, quarto quentinho, temperatura ambiente, a minha playlist que estava preparada no celular para tocar em todo aquele momento, ia ser fantástico. E aí eu fiquei muito feliz porque eles estavam pensando da mesma forma que eu. Eles inclusive te fornecem no próprio site da Unimed, tem lá o plano de parto para você baixar, preencher e entregar. Eu fiz isso 2 dias antes de o Bernardo nascer, até foi bem pertinho. Eu levei junto comigo, entreguei para a enfermeira, ela olhou para mim feliz, falou: ai que legal! E morreu aí, acabou aí, meu plano de parto morreu no momento que eu entreguei nas mãos da enfermeira. Dali pra frente nada foi como eu queria. E aí que a partir do momento que eu entreguei meu plano de parto pra enfermeira, parece assim que eu fui ignorada completamente, né, de todas as escolhas que eu fiz. Mesmo sendo cesárea, no próprio plano de parto, que é deles, que a Unimed oferece, você tem algumas opções de escolha. Por exemplo, eu gostaria que meu filho tivesse nascido e tivesse vindo direto pro meu colo. Não aconteceu. Eles fizeram aquele padrão ali de dar uma limpadinha na criança, enrolaram no paninho, botaram a toquinha e aí trouxeram pra mim. Segundo, eu assinalei que o meu marido deveria ter cortado o cordão umbilical. E eles não chamaram, eles mesmos cortaram o cordão umbilical. Eles não leram meu plano de parto. E isso também me chateou demais, porque eu fui tratada como se fosse realmente mais uma. E aí nesse momento eu me coloquei, claro que não no momento ali do procedimento, porque ali eu tava em outro mundo. Eu queria o meu filho e eu não lembrei, tanto que a gente nem tem fotos maravilhosas desse momento, porque a gente não contratou um fotógrafo, então eu tinha treinado meu marido para as fotos, porém ele estava muito nervoso e emocionadíssimo, porque ele não conseguiu fazer as fotos que a gente queria, mas tudo bem. Ele viveu aquele momento comigo de forma muito intensa, então assim, tá perdoado, marido. Mas então foram coisas, detalhes assim, que eles não respeitaram a minha escolha. Porque apesar de ser cesárea, eu gostaria que o meu filho tivesse vindo direto pra mim, não aconteceu. Eu gostaria que o meu marido tivesse cortado o cordão umbilical, ninguém perguntou se a gente queria. Eu gostaria que tivesse tocando as nossas músicas naquele momento, também ninguém perguntou se a gente tinha essa opção. E eu sei que a gente tinha essa opção, sabe? Só que a gente eu tava tão nervosa de que eu ia passar pelo procedimento cirúrgico que eu esqueci todos esses detalhes, então eu não falei nada pra ninguém. E o meu marido tava nervoso porque o filho dele ia nascer, eu também, obviamente. E ele também não se ligou e não se atentou a nada disso, apesar de que a gente fez a nossa playlist juntos, né? Que a gente planejou e sonhou tudo isso juntos. No momento da hora, no calor do momento, nós ficamos muito nervosos e ansiosos e a gente tava só esperando o Bernardo. Então a gente acabou não falando as nossas vontades naquela hora. Eu achava também que, como eu já tinha entregue o meu plano de parto, as coisas iam acontecer normalmente. Não aconteceram. Essa frustração toda de não ter conseguido passar pelo parto normal, de ter enfrentado uma cesárea, de ter que passar por cima de um medo gigantesco dentro de mim, que era o procedimento cirúrgico, medo de acontecer coisas erradas, vários medos que acontecem nesse momento, e as frustrações das pequenas coisas e detalhes que iam humanizar aquela cesárea e não aconteceram, isso tudo me deixou muito frustrada no pós-parto. Eu chorei muitas vezes, eu acho que hoje, se eu for pensar nisso e ficar pensando e remoendo, eu ainda vou chorar, ainda vou me emocionar. Mas como eu disse no início desse vídeo, hoje eu aceito, porque o meu filho está comigo, ele é saudável, ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu tenho certeza de que o Bernardo, ele é muito iluminado. Quem conhece a gente de forma muito íntima sabe disso. E claro, eu sou mãe, então ele vai ser um ser iluminado pra mim pra sempre. Hoje, com o Bernardo prestes a fazer 9 meses, falar sobre o meu parto é mais leve pra mim. Antes não era, porque eu contava como se fosse uma decepção, como se fosse uma derrota. E é ruim você ver um momento fantástico que é o nascimento do seu filho como uma derrota, porque não é uma derrota, jamais será uma derrota. Independente da forma da via do parto, jamais será uma derrota. Mas é aquilo, é puerpério, é baby blues, a rotina muito louca que você se preparou, mas na hora de viver é muito mais intenso. Então realmente eu me sentia derrotada.
Mas eu trabalhei isso dentro de mim porque eu não queria sentir mais esses sentimentos ruins. Eu queria aceitar que era isso que Deus tinha pra mim. Era por esse momento que eu precisava passar e viver. Talvez pra vir aqui hoje contar pra você, deixar a minha experiência e te incentivar a procurar profissionais que vão atrás de você, que sigam os teus sonhos, os teus instintos, porque a gente tem instinto de mãe desde a gravidez. E que você se alimente de informação, muita informação, independente daquilo que você idealiza, daquilo que você sonha pro seu parto, se alimente de informação, conte tudo que você quer viver, fale pros profissionais que estão à sua volta, pro seu obstetra, pros seus médicos, pra equipe que vai fazer o seu parto, chega na maternidade contando. Eu sei que é bem difícil porque eu vivi isso, exatamente, né, de chegar lá e a emoção tomar conta de mim e eu não ligar e não conseguir fazer mais nada. Mas assim, hoje eu teria feito algumas coisas diferentes, sabe? Eu aceito o meu parto, eu aceito o momento que eu vivi de coração, sou muito grata pela vida do meu filho, serei para sempre. Sou grata pelos médicos, pela equipe que me atendeu, porque foram eles que trouxeram meu filho à vida, apesar de que eles não respeitaram, não deram muito bola para aquilo que eu queria. Eles trouxeram o meu filho. O meu relato de parto é mais um relato de parto informativo, é mais um relato de parto que vai te ajudar a correr atrás daquilo que você quer e não deixar ninguém interferir no contrário. Espero que vocês tenham gostado desse relato de parto. Eu fiz de todo o meu coração, eu fui muito sincera em tudo que eu falei aqui. Eu sou muito realizada por ser mãe. Um beijo, muito obrigada. Curta esse vídeo, compartilha, manda pras amigas, não deixa as amigas viverem o que elas não querem viver no seu parto, tá? Experiência é sempre muito bom compartilhar. Um beijo.